Olá, pessoal! Já pararam para pensar em como seria possível, sei lá, visualizar a transformação da alma de uma pessoa? É exatamente isso que a gente vai tentar fazer hoje, mergulhando na jornada de fé de Nicodemos, um cara que foi literalmente da escuridão para a luz em 3 encontros noturnos que mudaram tudo. Para começar, olha só o que a tecnologia consegue fazer hoje em dia. Com um comando simples, uma inteligência artificial cria imagens bíblicas com um nível de detalhe absurdo. Tipo essa visão da Nova Jerusalém em resolução de 16K. A gente consegue ver o grandioso, o divino, de um jeito que nunca imaginamos. Mas visualizar uma cidade de ouro é uma coisa. Agora, como é que a gente visualiza a jornada interior de alguém? Essa passagem da dúvida para uma devoção total. É essa transformação que a gente vai acompanhar de perto na história de Nicodemos. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa falando sobre essa ideia de visualizar o divino. Depois mergulha na primeira noite de Nicodemos, o homem na escuridão. Vemos o surgimento de uma voz de coragem, o momento da sua fé pública e, por fim, o que toda essa jornada significa. A nossa história começa na primeira noite, um encontro secreto que nos apresenta a esse homem, um homem na escuridão. Primeiro, quem era esse cara, o Nicodemos? Ele não era uma pessoa qualquer, não. Ele era um fariseu, um membro do Sinédrio, basicamente um mestre em Israel. Ou seja, um dos homens mais poderosos e influentes de Jerusalém. Imagina só o que ele estava arriscando ao se encontrar com um pregador tão polêmico quanto Jesus. O Sinédrio, para a gente ter uma ideia, era como se fosse a Suprema Corte da época misturada com um congresso. E era o mesmo conselho que, mais tarde, condenaria o próprio Jesus. O fato de um cara importante como Nicodemos procurar Jesus às escondidas já mostra a curiosidade e o tamanho do risco que ele estava correndo. E aqui está o detalhe crucial que define o começo de tudo. Ele vai de noite. E no Evangelho de João, a noite é muito mais do que só a falta de luz do sol, sabe? A noite aqui simboliza o estado interior dele. Representa o medo de ser visto, a dúvida espiritual, a incerteza. Ele está buscando a luz, mas ainda está coberto pelas sombras da sua posição, do seu poder e da sua própria falta de compreensão. Ele é, naquele momento, um discípulo secreto. Aí o tempo passa e a gente chega na segunda noite da nossa história. E aqui, algo começa a mudar. Uma voz de coragem começa a surgir. A evolução do Nicodemos fica muito clara em 3 momentos-chave no Evangelho de João. Começa com esse encontro secreto lá em João 3, depois evolui para uma defesa bem cautelosa em João 7 e, finalmente, explode num ato público de fé em João 19. A cena é a seguinte: os colegas dele de Sinédrio já estão prontos para prender e condenar Jesus sem nenhum julgamento justo. E aí, Nicodemos se levanta e fala. Ele não defende Jesus como Messias, não declara sua fé, não ainda. Ele apela para a lei, para o processo justo. Foi um ato de coragem, sim, mas uma coragem calculada. Ele usou a autoridade dele como mestre da lei para pedir o mínimo: justiça. A mudança interna dele começa a vazar para o lado de fora, mesmo que de um jeito bem discreto. E agora a gente chega ao clímax. É aqui que a fé se torna pública. E aquela terceira noite, finalmente, vira dia. Pensa no cenário. Jesus tinha sido executado como um criminoso, um inimigo do Estado. Os discípulos mais próximos dele, fugiram, se esconderam. Se associar a Jesus naquele momento era extremamente perigoso. Era o teste final. E Nicodemos? Bom, ele não se escondeu mais. Junto com José de Arimateia, ele vai lá cuidar do corpo de Jesus. E ele não chega de mãos abanando, não. Ele leva umas 100 libras, isso dá quase 34 quilos, de uma mistura de mirra e aloés para preparar o corpo. E, gente, essa não era uma quantidade qualquer de especiarias. Era uma homenagem extravagante, um tributo que era reservado para o funeral de um rei. No momento mais sombrio, quando o mundo via Jesus como um criminoso derrotado, Nicodemos o honrou publicamente como realeza. A transformação está completa. O homem que foi escondido na escuridão por medo, agora age em plena luz do dia, num ato de pura devoção. Aquele que começou com perguntas cautelosas, termina com uma ação corajosa, que fala muito mais alto que qualquer palavra. Então, quando a gente junta todas as peças, o que essa jornada incrível do Nicodemos nos ensina sobre esse caminho da escuridão para a luz? A história dele mostra que a fé, muitas vezes, não é um interruptor que a gente liga e desliga. É um processo. Começa com uma curiosidade, uma busca. Vai crescendo com pequenos atos de coragem e amadurece num compromisso público que não se abala. Nicodemos representa a jornada de muita gente.
Aquele caminho de uma fé mais intelectual, meio tímida, por uma fé vivida, corajosa, que transforma. Ele mostra pra gente que tá tudo bem começar com perguntas no escuro, desde que a busca seja sincera, em direção à luz. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. O que significa pra gente, hoje, sair da noite? A jornada do Nicodemos, mesmo depois de 2000 anos, ainda fala com a gente, lembrando que a fé pode ser esse processo de sair da nossa zona de conforto, transformando o que a gente crê em particular numa ação pública. E se essa análise te ajudou a ver essa história com outros olhos, considere se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, que ajuda demais.